Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Muita saudade. Vim aqui trabalhar, então, a correção das atividades propostas no nosso livro didático, página 49 e 50. Quem ainda não pegou o material, pega, então, para que juntos possamos fazer essas correções, tá? Então, lá no finalzinho da página 49, ele vai nos lembrar o que é sujeito, o que é sujeito simples, o que é sujeito composto, o que é sujeito desinencial e o que é sujeito indeterminado. Se você não lembra o que é, você tem que procurar um dos vídeos que eu já postei aqui no canal com o título Tipos de Sujeito. Você procura, assiste, relembra e volta aqui para fazermos as atividades juntos, tá? Leia outro trecho da crônica Comunicação de Luiz Fernando Veríssimo, que é a página 50 já, pessoal. Não sucumbi ao telefone celular. Não tenho e nunca terei um telefone celular. Quando preciso usar um, uso da minha mulher, mas segurando-o como se fosse um grande inseto, possivelmente venenoso, desconhecido da minha tribo. Muito legal esse texto. Esse texto, a primeira coisa, a gente tem que saber do que ele está falando. Ele está falando sobre o uso do celular, né? Então, nós vamos lá para as questões. Que situação do cotidiano é objeto da reflexão nessa crônica? Acabei falando aqui que é o uso do celular. Ou a resistência, como ele traz aqui, ao uso dele, né? Todo mundo, de uma forma geral, usa telefone, mas aqui a gente encontra uma pessoa que não quer aderir ao uso do telefone, como a maioria de nós. Bem, qual é o sujeito dos verbos destacados nesse trecho? Quais são os verbos? Sucumbir. Pretérito. Não tenho. Aqui é tudo pretérito. Verbo ter. Não, mentira, aqui é futuro. Terei. Preciso. E aqui usar, que é verbo, mas não é locução verbal, tá? Porque todo mundo que precisa de algo, ou de alguma coisa, ou de alguém. O verbo precisar precisa de um complemento. Se eu digo para vocês, oi pessoal, eu preciso. Alguém vai me olhar e vai dizer, precisa? Porque eu preciso de um complemento. Então, aqui o usar é uma das formas nominais do verbo que a gente já estudou, tá? Quem não lembra, volta lá no caderno, no início do ano, procura formas nominais do verbo, que o verbo vai se apresentar na forma infinitiva, gerúndio ou particípio. Volta lá para saber. Uso. Esses são os verbos em destaque. Então, qual é o sujeito dos verbos destacados nesse trecho? Eu tenho que saber como é que é o verbo no infinitivo e saber conjugar esses verbos. A gente já estudou os verbos terminados em ar, ir, primeira, segunda e terceira conjugação. Nós estudamos os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, e os tempos verbais, né? O pretérito, o presente e o futuro. Então, agora vamos lá. Sujeito, qual é? Quem sucumbir? Lembra que para perguntar, para identificar o sujeito, eu pergunto quem é o verbo. Quem sucumbir? Eu. Quem não tem? Eu. Quem nunca terei? Eu. Quem preciso usar? Eu. Quem uso? Eu. Todas as respostas vão ser eu, né? Então, o sujeito, eu. Identificando pela desinência dos verbos. Conjugo o verbo, tenho que saber como é o verbo no infinitivo e em que tempo ele está, né? Para eu poder trabalhar essa questão. Continuando a letra C. Em sua opinião, por que nas orações que trazem esses verbos é usado o sujeito desinencial? Na língua portuguesa, a gente não tem o hábito de ficar repetindo, né? Eu quero sair, eu quero ir ao cinema. A gente diz, eu quero sair, ir ao cinema. A gente não repete o pronome, porque o verbo já deixa implícito que é o sujeito praticante. O livro me traz como resposta ideal o seguinte: a opção por empregar o sujeito desinencial decorre do fato de todas as ações expressas pelos verbos fazerem referência ao mesmo sujeito. Fez arte de novo.
Bem que vocês já estão acostumados com a prova. Agora ele quer salvar aqui bem na hora que eu estou fazendo. Então, essa é a resposta que ele organizou para nós como ideal. Mas vocês podem responder conforme a palavra de vocês, tá? D. Transcreva os verbos deste trecho transcreva os verbos desse trecho que estão nas formas nominais, infinitivo, particípio e gerúndio. Olha que legal, bem o que eu acabei de falar ali que nós já estudamos no início do ano. Então, eu tenho o verbo na forma infinitiva, forma nominal infinitiva, usar. Quando preciso usar todo mundo que precisa de algo, de alguma coisa. Então, o verbo precisar, ele é um verbo transitivo porque ele precisa de um complemento. Aí aqui, particípio desconhecido. Cadê o desconhecido? Ali, ó. Se fosse um grande inseto, possivelmente venenoso, desconhecido. Desconhecido seria o verbo desconhecer, né? Eu coloquei o particípio ido. E o gerúndio segurando. Ando marca gerúndio, né, pessoal? Então, revisem lá no caderno de vocês se é que alguém não lembra. Explique a função verbal ou nominal, substantivo, adjetivo e verbo, de cada um desses verbos. Beleza. Então, quando eu tenho lá na primeira, preciso usar, usar aqui vai ter a função de substantivo. Por que a função de substantivo? Porque ele está completando o sentido do verbo, tá? Então, ele é um complemento verbal. Já o verbo desconhecer, ele é usado aqui como desconhecido, com um particípio ido, porque tem a função de caracterizar o substantivo que estava empregado lá no texto. E segurando tem a função de um advérbio, porque eu pergunto como, e alguém vai responder segurando, ok? Então, essas são as respostas. Na número 5, veja novamente um trecho da carta que a menina Júlia Branca escreveu ao avô. Espero uma resposta sua e a sua ajuda para esse nosso assunto soslaio. Adoro você, vovô do coração. Um beijo da sua neta, Júlia Branca. Então, vamos lá estudar. Por que nas orações espero uma resposta sua e adoro você, vovô do coração? Porque oração é o verbo esperar e o verbo adorar. Não podemos classificar o sujeito como indeterminado? Gente, o verbo adorar, eu adoro, identifiquei pela desinência verbal. Adorar e espero, esperar, eu espero. Então, eu sei que aqui o pronome é eu, porque se trata até de Júlia Branca, então não é um sujeito indeterminado, tá? Então, ó, é possível identificá-los pela desinência do verbo. Nos dois casos, o sujeito das orações é desinencial, que o sujeito, então, é Júlia Branca, né? Eu adoro, eu espero. Sujeito eu, desinencial. Ok, pessoal. Agora, daqui a pouco, eu vou gravar um vídeo, então, com o restante da página 50 para nós. Beijão, forte abraço para todos. Espero que todo mundo tenha acertado. Continue assim, deixa o like, comenta no vídeo e vamos seguir em frente. Até mais, galera.